Agora que eu me vi ali, que eu tô meio cassinão, né? Tá. Cassinão. Essa roupinha aqui tá cassinão pra caralho. Começar com música, né? Can't get over you. Baby. Por que os caras têm essa lei que o maluco não pode atirar no paraquedista? Numa guerra? Você tá ligado, né? Que tem uma guerra e tem uma lei que... É meio que uma lei na guerra mesmo, né? Não sei como é o nome que dá. Quando você tem uma lei, uma regra que tem que respeitar na... Tá muito alto, cara. Tem como baixar um pouquinho esse... Can get over. Tá alto pra caralho essa porra. Ainda tá alto? Tá incomodando. Agora tá de boa. Entendeu? Você tá numa guerra. Aí você não vai atirar no cara que tá caindo de paraquedas. Que assim que ele cair, ele vai te matar. Ou vai tentar. Eu vou esperar ele cair pra atirar nele. E outra, Existe o cara cai de paraquedas. Quem faz? É a ONU? Não sei. Mas existe isso? Vou procurar aqui. Ou é só uma espécie de código não escrito? Não, é uma lei, cara. É uma lei. Deixa eu ver se eu acho. Crimes de guerra, se você fizer isso? É um crime de guerra. Quer ver, ó? Atirar em paraquedista. É crime de guerra? Vamos ver se tem. Se é ou não é. Atirar em paraquedista é um crime de guerra, dependendo da circunstância e da intenção do atirador. De acordo com o direito internacional humanitário, atirar em paraquedista em descida é proibido, a menos que se trate de um ataque legítimo. Porra, então pode. A menos que se trate de um ataque legítimo contra o inimigo com intenção hostil. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha é manual de... A menos que seja um ataque hostil contra o inimigo. Então, porra. Que ataque é... Que lei é essa? Que guerra é essa que não é hostil? Que o cara não foi um português que fez essa lei. Conflitos armados do Brasil concordam que paraquedistas não deve ser alvo de ataque. Ah, cara. Que o cara salta de paraquedas? Porra, crime de porque guerra, então, porque seria assim, o cara tá muito frágil pra se defender, então... Ah, mas a guerra não é isso? Você não ataca a fragilidade do inimigo? Exato. Você contrata vários profissionais, inclusive, pra estudar a fragilidade do inimigo pra atacar exatamente nesses pontos. E não só contrata, não é um cara pronto, é um cara que estuda aquela porra, uma ciência. A ciência do cara é estudar aquilo ali. A ciência... Por exemplo, ó, você tá ligado que de um... Sabe o que é PSYOP, né? Sei. Você tá ligado no Vietnã, o que eles fizeram, os americanos, quando eles chegaram no Vietnã? Sempre falou, né? umas gravações de voz fingindo que era o avô morto do cara. Isso, porque os caras, eles sabiam... E no meio do mato isso aí, cara. Nos anos 60, cara, imagina a porra dessa. Eu vi uma outra parada do... Mas então, eles botavam esses áudios do... Eles gravavam... Falando no idioma vietnamita. E falando que eram os parentes dos caras. Aqui é seu avô. Não lute essa guerra. E que se eles lutassem, eles iam, tipo... Ia ser uma desgraça, uma desonra, uma... Tipo assim, eles iam acabar com toda a linhagem deles, ia ser um... E nem assim... E não adiantou porra nenhuma, nem assim eles ganharam do Vietnã. Não adiantou nada. Tomaram um pau até embora. Tomaram. Tem uma outra parada do Vietnã que eu vi, que é... sobre os cabelos compridos dos indígenas, dos nativos lá. A teoria era que esses cabelos compridos davam certos poderes no sentido de sensibilidade maior a coisas. A barulho, a perigo. E aí eles cortavam os cabelos dos caras. Então, eles fizeram esse teste. Tinha um cientista americano que foi ficar fazendo esse teste. Então ele ficava fazendo os testes assim. Então o cara era recrutado ali, ainda não tinham cortado o cabelo dele, aí eles faziam aqueles testes assim de madrugada. Fazer um barulho e tal, pra ver o cara acordar e tal. O cara que tinha o cabelo grande, né, no geral, a resposta dele era bem mais rápida e até antevia, inclusive.
antes de começar o negócio, o cara já tava meio cabreiro assim. E já tinha resposta rápida. E depois, esse mesmo cara, depois de cortar o cabelo, ele ficava mais dull, mais lento, mais demorado. Você acha que isso é verdade? O cara que fez esse teste, esse americano, Esse cara devia estar de caô. nunca mais cortou o cabelo nem barba. Tá, não sei, cara. Tem umas correntes místicas também antigas, de várias épocas da humanidade, que acreditam no certos poderes, certos atributos aumentados com o cabelo grande e o cabelo raspado também, mas dependendo do seu objetivo. É que pra mim faria mais sentido o cabelo raspado, né, cara? Porque o cabelo grande seria tipo ruído, né? O cabelo raspado não, é full. Não, mas isso do ponto de vista mais material. O que eu tô falando aqui é um negócio meio místico. Não, entendi, mas ele não. É que beleza, ele só fez esse experimento aí, mas ele não teve conclusão nenhuma. Ele não apresentou resultado nenhum. Eu nem sei se existe esse estudo de verdade, eu ouvi falar. É um cara que não queria cortar o cabelo nunca mais. Sabe a pessoa que fala esse tipo de coisa e fala assim, não, tem um estudo sim comprovando. Eu não tenho como falar isso. Eu não sei se tem. Você leu que tem um estudo, mas você nunca viu essa porra desse estudo na vida, né? Exato. O cara que fez isso nunca cortou o cabelo mais. Diz que eu vi uma foto assim, o cara com cabelão assim e barbão. É o mendigo. Lembra Mas todas as figuras do mago, as figuras do mago, né, sim, da Idade barbão Média, e sempre o cabelo cabelão. comprido. Então tem essa ligação, né, de uma maior conexão com o mundo, sei lá, espiritual. Quando você tem um barbão e um cabelão, mas eu não sei porquê. Talvez só pelo fato de ficar recluso, né? Estudando muito tempo, lendo. Você não vai ficar ligado em fazer barba e cortar cabelo. Né? Mas é mais uma consequência do que uma coisa que causa uma sabedoria, né? Mas esses Rastafari também tem essa parada aí, né? Os caras acham aqueles dreads aço gigante lá, igual o... Eu ia falar o Negão de Sepultura, mas ele não tem cabelo grande mais, ele raspou a cabeça. Então... Mas ele já teve? O quê? O do Sepultura, o Negão? Porra, ele tinha uns dreadzão assim até... Eu fiquei meio puto vendo o baterista novo do Sepultura esses dias. Tô ligado. Que é um cara do jazz, né? Não é um cara e do aí metal, eu vi um vídeo assim. dele tocando... Não sei se era uma música de... Não sei, uma música eletrônica ou de funk, mas era um negócio bem de degeneração, assim. Mas o metal também é degenerado, né? Se for pensar, né? Mas é a degeneração pro outro extremo, que é o do ódio. É exatamente isso. E outra coisa, o cara que é o sensível da banda, que é o eclético da banda, porra, sei lá, o vocalista, o cara que é mais... O baterista tem que segurar o baixista também. Cara, eu tenho uma hipótese que é o baterista de banda de metal tem que ser racista, homofóbico. Tem que ser obrigatoriamente o gordo, o mais burro. Tem que ser o mais drogado também, o que mais usa droga. O que mais faz merda. O que mais bebe, Isso já foi uma convenção, isso já foi um consenso. Não mais. O baterista é o cara mais drogado. Mais. E geralmente até em banda de cara mais frango, assim, sei lá, Weezer, Radiohead, você olha o baterista e ele geralmente é o cara menos frango de todos. O The Who, por exemplo. Tá ligado? The Who? Aham. Aquele cara... Como é o nome dele? Keith Moon. Tá ligado esse cara? Sim. O cara era... É tipo assim, é nível comer cocô, sabe assim? É esse nível do cara. O batera do Creedence também, se você for ver os caras do Creedence lá novinho, tudo meio moleque, e o cara da batera já era um cara que... Velho. Anos 60, né? Tipo, mas não velho de idade, todos tinham a mesma idade, mas era só o aspecto, assim. E nos anos 60 ninguém treinava, ninguém puxava ferro, né? Mas você via que naturalmente o cara era musculoso por causa de ficar na bateria ali, e tinha um barbão já, assim. Era o cara claramente mais casca grossa. O Led Zeppelin também. Você vê o John Bonham lá, o cara bigodão, meio gordão, assim, porradão, meio filipinho, assim. E o vocalista é o Pretty Babyface, né, Beatles cara? também, né? O Ringo era o menos... Todo mundo fala mal do Ringo, cara, dele ser... Isso é gente que nunca ouviu Beatles e que tá papagaiando, repetindo o que ouviu dizer. Tipo, o cara viu uma pessoa que ele acha legal falando isso, então ele quer se sentir legal. Não, de falar que ele é um baterista... Sabe assim? Que não contribuiu nada pro... O cara nunca ouviu Beatles e só ouviu alguém falar isso. Ele era inovador pra caralho. Pô, se você pegar as coisas que ele fez, é incrível. Tipo, eu tava vendo um vídeo esses dias sobre isso. Tipo, o que o Ringo poderia ter feito nas músicas dos Beatles, né? Qual seria o caminho? Explode Qual seria o caminho mais fácil? Não, esse tem também. Tá, não é de sacanagem, era não, o que eu tô dizendo assim, o caminho mais fácil sei lá, porra, na música Ticket to Ride.
qual que era, o que um baterista normal pensaria, o que 99,9% dos bateristas pensariam, entendeu? E aí como que ele fez? Ele fez um negócio que ninguém pensaria naquilo, somente o Ringo. É óbvio, né? Se você quer comparar, é porque os caras são muito retardados. Eu não tô mesmo. falando de virtuosidade, cara, eu não vou dizer, eu nunca vou Você quer pescar dizer qual é de do Beatles, criatividade. cara. Nunca vou pescar, tipo assim, ó, Você não ouviu o suficiente. Ah, Talvez você ouviu e não gostou mesmo. é, tipo assim, ó, por exemplo, tem uma coisa ou outra ali que eu entendo o apelo, mas tem outras coisas que eu não entendo. Tipo, Hoje em dia a fase que eu mais gosto dele é os rockinhos mesmo, da primeira fase. Mais simplesinho. então, mas por exemplo, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts lá. Tipo, tem Música ou o álbum? a música. Não é. Então, Eu acho é maneiro. que ela não é uma puta música. É, então. E tem coisas maneiras ali, só que assim, é que eu Ela acho não, que. ela não é uma puta música no sentido assim, produzida, ela é mais simplona, né? Eu acho maneiro essas músicas. É. Mas então, o Ringo, claramente era o menos inofensivo dos quatro. Se você ver, tipo, a fisionomia assim. Claramente era o cara que já, sei lá. Ele é meio paquistanês, né, esse cara? Pior que não, era só a cara mesmo. Ele é normal, igual os outros caras? É. Ele não é judeu, ele não é paquistanês, ele não é nada. Sério mesmo, cara? Ele só tem um narigão. Pra mim ele era tipo meio indiano, assim. E umas meio... olheiras, assim, que geralmente esse pessoal tem, né? Esse Mas cara não é indiano nem nada. Não, Como é possível, cara? não. E não é judeu também, por causa. Todo mundo acha que ele não é mas judeu ele por não, causa do nariz, não né? tem muita cara de judeu, assim. Cara mais de gente que faz. Ele tem mais cara desses caras, né? Cara de gente cuja residência toca alguma coisa tipo. Não é? Arreprocista, só. Um dos caras falando, né? Arreprocista. Arreprocista, só. É, cabecinha. Então, eu acho que é isso, cara. Sei lá. O Angra antigo com o André Matos, tinha o André Matos, que era uma moça, né? Ficava com aquelas roupas de babado. Isso. Assim. Não, o Dream Theater é assim também, né, cara? É. O Portnoy é Exato. o pica. E os outros caras são os Isso. nerds, assim. Então, E mas, ele é mas é fudido. o equilíbrio, né? É. É o equilíbrio. Então, no Angra tinha o André Matos, que era o cara meio assim, né? Os frufrus. Aí tinha os dois guitarristas, que eram os caras virtuosos. Tinha um baixista, que era um cara fechadão de barbão, assim, que não agitava nada, ficava no canto dele tocando. Nerd também. Nem é nerd, é o cara meio metaleiro mesmo, assim, do canto. Então- Os dois nerds são os guitarristas. O baixista é o cara meio barbão, assim, o cara fechado, assim, meio de assassino, mas que fica no canto dele. E não faz nada, não agita. E o batera é o porra louca. Era o Ricardo Confessório, o cara tatuado, o cara que fala merda, faz merda, enfim. Dá entrevista polêmica, manda tomar no cu, enfim. É o cara mais... Você pega no Iron, Nico McBrain O é Nico o... McBrain é claramente o cara mais porradeiro, assim, de sair É na mão na isso, rua. é o assim. cara... Não, o nariz dele quebrado. Exato. Ele quebrou... de o porrada. nariz dele nasceu com o nariz assim. Ele quebrou 3 vezes o nariz, cara. Eu vi um texto que ele fez pro cara que quebrou o nariz dele. Eu venci na vida, você é um merda, umas coisas assim. Ele fez isso? Não vi, cara. Fez. Ele acho que era um aniversário dele, ele fez um texto lá, ou aniversário de alguma coisa do Iron, sei lá, mas ele fez um texto assim, eu queria que o fulano de tal me visse agora, e ele falou o nome e sobrenome do cara. Nos Estados Unidos tem isso, né? Isso, tem. É que é nos Estados Unidos, mas beleza. Língua no- inglesa, na- em geral. no primeiro mundo, né? Sim. É. É porque eu acho que é muito atrelado à família, né? Que você vem, então... Os Smith, sei lá. Exato. Ninguém fala isso no Brasil, eu vou lá na casa dos Castro. Dos Silvas. Isso, ninguém fala isso. Não, é pior que tem. Isso já Interior disse. tem sim, cara. Interior tem. Na minha cidade eu já vi também. Os Barbosa, não sei o quê. Ele é dos Ferreira, dos não sei o que lá. Engraçado isso, né, cara? E é porque aqui, imagina o cara falar isso em São Paulo, vai ter. Ninguém nem tem família nessa Óbvio. porra mais. Só se for os Chateaubriand, uma coisa muito específica, assim. Os Bittencourt, né? O Scarpa, Carlinho O Scarpa. Chiquinho, Chiquinho Scarpa. Aí ele falou assim, eu queria que o fulano de tal me visse agora. Você quebrou meu nariz, né? Olha aí onde eu tô e onde você tá. Uma coisa assim. O cara tá com câncer, assim, imagina, tipo. O cara já nem lembra Tá mais. zoando, o cara nem sabia que bateu nele. Tipo, Mas otário. Aí o cara tá assim, não, Quem desculpa. apanha não esquece, né, cara? É verdade. Qual que é o primeiro assunto que a gente fala mesmo? A gente fala do... Amizade. Vamos começar a falar logo pra tirar do caminho do álcool, né? Verdade. Esse pauta que a gente fez hoje, então a gente tá gravando isso aqui na madrugada de sábado para domingo, do dia 24 pro dia 25. O pauta que a gente fez hoje foi sem álcool, com a bancada do estilo novo, que a gente estreou na semana passada, mas
bêbados. Então ficou a dúvida. Essa bancada nova, ela é boa porque ela é boa? Ou a gente tava bêbado e ficou bom por causa disso? Hoje foi o teste. Foi melhor que a semana passada, na minha opinião. Não teve o palmolada, né? Mas a mesa em si, o papo ali, eu achei que foi um papo melhor. Sem nada de álcool. E... Eu acho que rendeu tanto, cara. Rendeu tanto que pra mim foi ruim. Cansativo? Cansativo. Mas então esse é o show business. É extrair até a última gota. Começou a bater um... A gente... o pessoal lá... Dread. Que trabalha tipo comigo... A gente... o vazio, né? Não. O pessoal que trabalha comigo, a gente tem o efeito Plasil, cara. Um amigo meu, ele foi no hospital. E o hospital que a gente usa é um hospital que não é de primeira linha, né, cara? E aí ele chegou lá, deram um Plasil pra ele. E o Plasil é um remédio pra enjoo, tudo que tem ali. Eu vou fuder sua mente agora um pouco. Plasil parece alguém que não aprendeu a falar Brasil e é só tipo uma criança da pré-escola falando Brasil. Plasil. Isso, pronto. Verdade. Arruinei a palavra pra todo mundo agora. Aí ele começou a tomar lá o Plasil e começou a bater os efeitos colaterais. Porque era pra, sei lá, ele tomar em 1 hora e a gotinha lá do soro deu tipo em 15 minutos, cara. E aí o cara começou a suar frio, começou a ficar inquieto, começou a querer levantar. Ele começou a levantar, não aguentava, tipo, ele começava a andar pelo quarto todo. Aí a gente tem um efeito, a gente sempre fala isso, né? Pô, bateu o Plasil, não sei o que, efeito Plasil. Eu tava assim ali no final, cara. Eu tava com efeito Plasil. Eu não sei, cara, foram umas notícias desgraçadas no final ali, cara, que me pegou firme o negócio, cara. Parece que eu senti isso também quando você falou. Parece que a gente, de fato, por alguns momentos, entrou mesmo nesse mundo desses influencers, dessas porra. Nossa senhora, cara. A gente, de fato, sentiu um pouco na pele, talvez. Esses caras devem ser muito fodidos, cara, muito infeliz. Você não tá ligado quanto. A vida desses caras deve ser um pesadelo, cara. Você não tá ligado quanto. O cara deve sair de... Sabe aquela galera que na época do... Na época não, ainda deve existir isso aí. Eu que não vejo mais. O Maurício Meirelles, ele fazia uns vídeos, uns stories, assim, indo na casa da GK. E aí, tipo... Eu nunca vi isso. E aí uns 10 sanguessuga andando com ele, assim, atrás, assim, cara. Tipo, os caras... Sabe os caras que quer entrar no show business e aí fica andando com o cara? Sim. Nessa hora... E aí o cara lá, fazendo os stories, assim... Sim. Inacreditável, cara. Uma galera, umas mulheres, assim... Cara, eu não sei dizer bem, cara, mas é umas mulheres que você sabe que elas não têm nada, cara. E não é uma coisa tipo, que quão vazia é essa pessoa. Tipo, tudo bem, também tem isso. Mas é que, cara, você não deve conseguir nem se divertir, cara. Você não deve conseguir nem... Você tá só se sugando a troco de nada, cara. Tá se esforçando pra conseguir um lugar pra o quê? Pra conseguir abrir o show do cara. Você me lembrou de um sonho, velho, que eu tive essa semana. Foi escroto. Eu não sei o nome do cara, bicho. Talvez o Eduardo vai saber. É um cara meio... Sabe aquele Ruiter? Mas não é, é um cara tipo ele, meio cabelo meio espetado, assim. Que também tem... Não sei se ele é de CS, não sei que... Hã? Não sei se é o John Vlogs, cara. Pior que eu não sei. Mas enfim, eu era um arroz de festa de um cara muito bilionário e muito famoso, assim. E aí... Era eu e mais uns 5 caras que ficava... O cara, literalmente, onde o cara andava, a gente ficava, tipo, como se fosse... Tipo os capachos, assim, né, do cara, né? Exato. E aí... E aí, tipo, até pra comer, assim, chegava um... Não. Procura outro semelhante, cara. Mas é tipo dessa vibe aí. Até pra comer, tipo, chegava um marmitex, assim. Aí ele abria... E era só uns pedaços de carne, assim, de churrasco. Aí ele comia alguns, assim, e depois ele fazia assim. Aí a gente, aos 5 ao mesmo tempo, comia também, assim. E aí ele queria, sei lá, brincar de alguma coisa. Tipo, ele tinha um escorregador na casa dele gigante, assim, que meio de borracha, sei lá, meio... Era um negócio bem fantasy land, assim, tá ligado? Meio, sei lá, de um filme de fantasia mesmo. Neverland. E aí a gente tinha que descer o escorregador junto com ele ao mesmo tempo, assim, junto, tipo, do lado dele, assim mesmo. E aí, cara, uma hora eu comecei Cara, a entrar em contato com isso aqui. Caralho, por que eu tô fazendo isso, cara? Caralho, eu olha esses caras que também estão nessa situação igual eu. Porra, eu realmente acordei triste a ponto de chorar, assim, cara. E aí eu acordei e falei, caralho. Nossa, velho, que alívio. Que isso era um sonho. Eu acordei realmente muito aliviado. Tem gente que vive isso, né? Imagina. No dia que eu cheguei em São Paulo pra morar aqui,
eu vi a GK Aonde? no estúdio do Flow. Quando eu cheguei, era dezembro de 21. Quando eu cheguei, o Flow ainda era no mesmo estúdio que a gente iria fazer o Desinformação. A gente não tinha nosso estúdio próprio ainda. Então a gente ia fazer lá. Aí eu cheguei lá, aí eu falei, pô, cheguei. Aí os caras falaram assim, pô, vai ter alguma coisa lá, vai lá pra você conhecer a galera. Eu já conhecia o Igor, já tinha ido lá uns anos atrás, uns anos antes disso. Mas vai lá pra rever. Eu ia rever o Petri, eu tava sem ver ele, já tinha uns mais de 2 anos talvez. E aí me chamaram pra ir lá. No dia que eu pisei em São Paulo, deixei minhas coisas em casa e já fui. Aí cheguei lá, ela era convidada do Flow nesse dia. Eu acho, ou do Flow, ou de algum outro programa da grade ali do Flow. Aí foi exatamente isso, cara. Ela apareceu e eu tava sentado conversando com alguém, assim. Acho que eu não sei se eu tava do lado de fora da casa, mas ainda no terreno da casa, entendeu? No corredor que entra pra casa. E fumaram um cigarro. E aí chegou ela, acho que ela ainda reclamou do cigarro, uma merda assim. E eu ouvi uma voz muito alta, assim. Aí quando eu olhei, eu não sabia, eu nunca tinha ouvido o nome GK. Ela não era tão famosa, talvez. Eu nunca tinha ouvido esse nome, nem sabia a fisionomia dela. Então, pra mim, era só uma pessoa falando alto, entendeu? Mas ela faz o quê? Ela é dona de alguma coisa? De alguma... Não sei. Mas enfim, cara. De onde vem o dinheiro da GK? Acho que é de influência de, sei lá, YouTube, AdSense, não sei. Eu sei que ela tem isso, mas eu digo assim, ela começou? Ficou famosa fazendo o quê, assim? Cara, irrelevante. Essas merda aí, sei lá. O que mulher fica fazendo pra ficar famosa. E realmente tinha, no mínimo, umas 15 cabeças, cara, atrás dela e pentelhando, tipo, uns viados, assim, umas porra, assim. Porra, cara, é tenebroso. Não, tipo assim, pra essa gente aí, eles estão na habitat natural, mas você imagina um cara, tipo, aí, a gente, assim, ó. Começar a andar com os malucos, nada a ver, cara. Porra, cara, sabe aqueles stories do Maurício Meirelles lá, cara, na casa de não sei quem, aí tem a menina da dança, do TikTok da dança. Aí tem a outra que é a da maquiagem. Aí tem o outro que o gimmick o cara é o One Trick Pony, né? Tipo assim, eu quero um cara magrão altão. Aí chama aquele cara magrão altão. Ah, não, eu quero um anão. Aí vem um anão, assim. Sabe assim? Eu quero um cara bizarro, sei lá, feio pra caralho, assim. Aí é aquele que chama aquele cara ali. Quero um magrelo. Entendeu? É tipo assim, é um circo volante o negócio. Objetos humanos, né? É um circo volante a parada. Exato, cara. O cara é um monte de figurante que fica andando com o maluco, assim. Caralho. Cara, durante uma época da minha vida, que não faz muito tempo, inclusive, eu tive algumas chances de ingressar, entendeu? De começar a frequentar, de ir num lugar que talvez vai não sei o quê, e tipo, começar a ser uma dessas pessoas, assim. Ou então, quando alguma dessas pessoas começava a, sei lá, puxar assunto, ou então, depois de algum acontecimento, algum programa, alguma coisa assim, a pessoa vinha falar alguma coisa na internet, meio que para se aproximar, eu sempre corto. Ou não respondo, ou eu deixo a coisa morrer, tipo, eu nunca... Eu sempre tive muito claro, assim, que eu nunca vou ser dessa galera, mesmo que algum dia eu fique mais conhecido, assim, no meio, tipo, pessoas... Não que eu seja famoso, mas, assim, tem pessoas que eu não conheço que me conhecem, entendeu? E tem pessoas que são até bem famosas e que me conhecem. Eu sempre soube que mesmo que isso acontecesse, eu não ia ser dessa galera, assim. Tipo... É que eu digo assim, tem os caras que querem... O cara trata o outro como um bilhete dourado, assim, sabe? Se eu conseguir fazer um story com esse cara aqui, eu vou conseguir, minha vida vai mudar, sabe? Assim, é a mentalidade do pobre, né, cara? Do pobre que quer... É a mesma coisa do cara que manda carta pro Luciano Huck, cara. É a mesma coisa, é a mesmíssima coisa, cara. Eu lembro que um dia o Danilo Gentili ia no programa, em algum dos programas, e aí gerou meio que uma briga. Tipo... Pra quem... Porque o estúdio não ia caber todo mundo. Os pobres se acotovelando pra puxar o saco do Danilo. O estúdio não ia caber todo mundo. Ou se coubesse todo mundo, ia ficar escroto. Porque é um lugar pequeno, né? Então ia ficar, sei lá, 6, 7, 8 pessoas assim, paradas, assim, pra ver o Danilo Gentili.
Aí começou a gerar uma briga e uma espécie de organização, assim, ó, quem falou que vai já tá na fila. Então, quem não falou, não fala mais. Então, ó, quem for é melhor falar logo, senão não vai, hein, que não vai ter espaço. Porque não vai dar pra todo isso mundo no Flow, isso aí? Não, depois. Aonde isso? Porra, você sabe. Aí... Não, quem que é? Peraí, o Danilo Gentili? O Danilo Gentili ia dar uma entrevista em um dos programas do onde eu trabalhava. Mas isso aconteceu? Isso aconteceu? Aconteceu. Ele foi? Foi. Cara, eu sou muito desatualizado, cara. Eu não sabia disso. E aí... O Danilo Gentili foi lá? Foi. Porra, vocês eram fudidão, então, não sabia. Não foi foi em um dos programas, não foi no Desinformação. Mas foi lá no estúdio. Então, no estúdio Flow. Não, no nosso. Eu não tinha nem ideia disso. Já tinha saído do Flow já. Aí gerou uma espécie de... Tipo, quando vai um convidado normal, ninguém fala assim, ó, quem que vai, quem não vai, né? Tipo assim, foda-se, né? Vai o Sacani, ninguém quer ver o Sacani. Tipo, ninguém quer ver o Alessandro Santana, o canal do Negão. Tipo assim, ninguém vai se acotovelar. Aí quando foi o Gentili, era como se fosse uma coisa melhor do que do que uma pessoa normal, entendeu? Todo mundo querendo tirar uma casquinha, todo mundo querendo ser engraçadinho na cara do cara. A ponto de já gerar uma espécie de... Briga pra ver quem que vai ser. Nossa, não cara, chegou a ser briga, mas uma espécie de desconforto, assim, ó, quem quiser aí tem que falar antes, porque não vai caber. Tipo assim... Quem falou isso, cara? Na boa. Porra, não dá pra falar. Mas é... Quem? Dá pra falar, mas é... Eu lembro que eu olhei o celular na minha casa assim e eu comecei a gargalhar e falei, cara, o quão pequeno é o mundo, cara. Quão pequenas são as pessoas, puta que pariu. Cara, ainda bem que eu não... Caralho, cara. Eu só não respondi. Ó, me livrei do negócio. E obviamente não fui. Eu simplesmente... Eu fiquei assim, caralho, meu, como as coisas são... Puta que pariu, mesmo. As pessoas são minúsculas, velho. Não, como se o Danilo Gentili fosse uma espécie de pensador especial. Tipo assim, a gente tá vivendo uma época especial por ter o Danilo Gentili na nossa época. E nada contra o cara, mas... Não. Um cara bom, mas... um cara normal. Só que, exatamente, só que tipo assim, você imagina ele vendo isso, cara. Imagina um cara desse vendo isso e falar, cara, na boa, tem gente se acotovelando só pra ficar ali do mesmo ambiente que ele. E no final tirar uma foto, sei lá. Cara, caralho, puta que pariu, cara. Pô, acho que a única vez que eu fiz isso foi... Não, eu falo, cara, tem caras... Eu fui ver o Cruzeiro em 2003, que eles iam jogar na minha cidade, no Mineiro, e eu fui tirar uma foto com o Alex, cabeção. Cabeça de minhápica. Mas tem caras que eu... Você sabe, né? Caras que eu pago pau. Ah, porra, mas assim, mas Paul McCartney, Bruce Dickinson, Roger Daltrey. Sei nem quem é esse cara, mas tá bom. Roger Daltrey? Quem é esse cara? Vocalista do The Who. Tá. The Who. Ah, tem o Mark Knopfler. Esse cara é fudido, Mas também não quero... Pô, não vou querer ouvir nada, né, cara, desse cara aí. Eu não sei se eu me acotovelaria também, não. Eu ia olhar hoje em assim dia, e falar, pô, esse cara é foda. Cara, eu sou... Não, eu digo aqui assim, ó. Eu digo aqui, assim, sei lá... Se você tem calvície, você não pode se acotovelar pra ver ninguém. Essa é a regra da vida. Mas se você falou, por exemplo, assim, vai vir um cara aqui... Por exemplo, Black Sabbath eu gosto muito. Aí eu falo, pô, se fosse ter o último do Black Sabbath, com o Ozzy, velhão, já dando o último gota de sangue ali. Só que teve. Só que pra isso você tem que aguentar um festival com mais 7 bandas que vai durar 12 horas. Eu não iria. É difícil pra caralho. Eu vejo melhores momentos depois. Tipo, eu não faço questão de estar presencialmente. Tipo, realmente não rola mais pra mim. Acho que a última coisa que eu fiz, assim, nesse sentido, foi o Paul McCartney em 22 ou 23, sei lá. E o Oasis volta esse ano, então o Oasis eu iria. De resto, e depois que eu for uma vez no Oasis também. É igual o Paul McCartney, né? Ele fez um, aí lotou, ele abriu outro. Mas é bem diferente, você tá falando, cara. Você tá falando de um show, você não tá falando de um cara que vai falar uma entrevista e você vai ficar lá assim, ó. Mas é o mesmo princípio. Fica assim, ó. É o mesmo princípio. O show. Ô, Danilo, assim. E os processos lá, hein, Danilo? Meu processo lá, cara, tô véio, com tão perseguindo, né, velho? Então tô olhando aqui a liberdade, velho. Liberdade de expressão nós não tem mais, né? Eles estão cerceando. É porque o humor tá sendo cerceado aí há alguns anos aí, né, velho? É mesmo, Danilo? E aquela história lá sei lá, que ele faz? Sabe o que é a parada, bicho? Cara, ia ser péssimo no programa de entrevista, cara. O Edu vai entender isso também. Quando você realmente começa... a, 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 a dar importância devida pra Cristo.
no seu íntimo, no seu coração, nos momentos que você tá sozinho, fica cada vez mais gritante a mediocridade de todo mundo. Você não paga pau pra ninguém mais. É tipo, literalmente, você não paga pau pra ninguém mais. É quase como se você não... Você tem um respeito ontológico ali, né? A dignidade. Só pelo cara existir e ser filho de Deus, tem um certo nível de dignidade ali. Mas o respeito no sentido de, porra, você perde isso, cara. Você perde isso. Você não tem mais isso por ninguém, você não paga pau pra ninguém mais. É. Mas assim, o que eu tô falando é quando você... Por exemplo, vai vir uns caras aqui uma hora. Não vai demorar muito ainda. Vai começar a vir uns caras aqui. O Trezotor vai vir aí, mês que vem, ele é um dos Então, caras mas hoje em dia, a gente tava dessa falando do coisa exemplo de lá política, do... de não sei o que, ele é um dos mais É. pop, assim, podemos dizer. Então, e tem um exemplo lá que você falou do Felipe, né? O Bolsa. Esse é um cara que eu tenho muito a ouvir desse cara que ninguém perguntou. Sim. Porque os caras... Sabe por quê? Cara, ele vai em lugares que os caras não sabem nada, cara. Exato. E A gente tava vendo pergunta a as entrevista coisas... dele lá no Spider, do Pânico, no álbum. E o cara não conhecia... Quer dizer, não precisa conhecer também, né? Ninguém é obrigado. Deve conhecer o Bolsa. Mas, tipo assim, curiosidades que eu teria pra falar com o cara, assim... Cara, eu queria muito que você estivesse lá naquele dia. Porque, tipo assim... Acabou o programa. Aí ele sentou no sofá. Ele tirou um... tá ligado? Ziplock, assim. Acho que ele não liga de eu falar isso, né, velho? Acho que o cara... Eu não sei, né? Não, acho que não liga, não. Eu não falaria, mas tá bom. Tirou um ziplock. Ele fez um baseado, basicamente. E aí... Mas antes ele falou assim... Pô, pode fumar aqui, mano? Pode fumar aqui, mano? Meio intimidante. Não é, mas não por querer, porque é só o cara mesmo. O jeito dele falar... Pô, pode fumar aqui, mano? Aí eu falei... Pô, a sacada ali, pode fumar. Aí ele enrolou lá. Aí eu fui lá pra fora com ele na sacada. Aí eu falei... Esse é meu momento. Ali tava o Thiago de 8 anos de idade vendo Telaclass, em 2002. É. E aí eu falei, pô, eu tenho que honrar esse moleque. Aí eu fiquei, pô... Aí a primeira coisa que me veio na cabeça... Eu não planejei nada. Então a primeira coisa que me veio na cabeça era, pô, como é que era o Fausto, cara? Aí ele falou, Mas pô... você não perguntou isso na entrevista? Normal? Acho que a gente chegou a falar, mas é porque eu falei, como que tava o Fausto na época lá? Eu não queria ser abutre de falar isso no ar. É verdade. Também não falaria. Aí eu falei, Mas eu perguntaria como é que ele é, assim. Tipo... eu falei, pô, como que era o Fausto, assim, cara, fora do ar e tal? Aí ele falou assim, pô, mano, perto, assim, da época do acontecido, pô, sinceramente, assim, cara, ele tava bem chato, cara. Tava insuportável, assim, não dava pra ficar perto do cara assim, tava muito chato, cara. Tipo assim, você fica com depressão, você realmente fica chato. Você fica ranzinza, reclama de tudo o tempo inteiro, entendeu? Aí ele falou, com a cara meio como quem tá culpado em falar isso, sem, que o cara não queria falar isso, mas é verdade. Pô, mano, ele tava com aquele jeito dele assim, tá ligado? Pô, mano, o Fausto tava bem chato, mano. Não dava pra ficar perto do cara, assim, pô. Aí ele falou uns negócios de bullying lá, que tipo, depois desse bullying, o Fausto nunca se recuperou 100%, ele sempre ficou meio... Depois do bullying que ele sofreu no ensino médio lá. Engraçado, né? Que os caras falavam assim, que o Fausto ele era meio que o galanzinho, assim, né, cara? Isso. Ele era tipo príncipe, as meninas chamavam ele de príncipe, pô, que ele tinha um cabelinho assim e tal. É. E aí ele mudou de escola, foi uma escola meio, não sei se foi escola pública, mas assim, era uma escola que ele não conhecia ninguém. E aí deu umas espinhas, e nego pegou no pé dele por causa do cabelo grande, assim. E aí ele ficou recluso e nunca mais deixou... Ele voltou ao normal, teve vida, casou, normal, mas ele nunca deixou 100% de ser esse cara meio fechado. Ele nunca se abriu de novo 100% depois disso. E... Porra, aí no meio ele pegou o baseado e falou assim, aí fuma aí, porra. Porque quem fuma baseado acho que não gosta. Tem um negócio social, né? Do ficar sozinho. Passar o beck, entendeu? E eu não fumo essa porra, né? Mas aí, cara, tem como. Você fumaria também se estivesse lá. O cara passou a bufa, entendeu? Aí eu, porra, imagina a cena na minha frente, assim, o cara, tipo, que eu assistia criança e tal, porra, gosto pra caralho, passando e falando, pô, aí, pô. Aí eu fumei, peguei. Pô, foi maneirão. E outra, ele já conhecia o nosso trabalho, ele já conhecia o trabalho da empresa, ele falou assim, pô, vocês fizeram um site fechado, pô, isso é muito maneiro, cara, vocês foram, pô, pioneiro, não sei o quê. Como é? Aí ele, depois do programa, ele me perguntou umas coisas assim também, tipo, como é que é, cara, de assinante? Como é que é? Como é que tá? Quanto vocês cobram? Quantos assinantes tem? Qual o servidor? Como é que é?
Tava interessado, ele já conhecia o que a gente tava construindo. Foi maneiro. E aí foi um baque. Tipo assim, tem essa questão, né? Porra, tá, beleza, todo mundo é meio merda, todo mundo é meio medíocre, não existe isso de pagar pau pra Mas ninguém. ele era pica. Mas enquanto referência artística de um cara foda, Então, reconhecer você dá um... Não é nem uma questão tão de vaidade, assim, mas assim, pô, alguma coisa de certo eu fiz, entendeu? Sei. Mas eu digo assim, eu acho que eu não seria mala com esse tipo de cara, assim, porque dá pra Não. perceber quando o cara, ele realmente tá interessado em alguma coisa ou outra, assim, ainda que seja uma coisa meio... Por exemplo, ó, como que... Você já percebeu que os caras nunca foram tratados, cara? O Hermes e Renato nunca foi tratado como deveria ser pela mídia, cara. Sim. Nem quando eles foram pra Record, cara. Eles tiveram ali um lampejo, eles... Show do Tom, se eu não me engano, cara. Eles participaram lá uma vez de um tipo um jogo assim, que era Mas também não era a vibe também dos caras, tipo... Não, eles foram... Mas é isso que eu ia falar. Eles foram assim e era meio... Os personagens novos, né? Não era nessa época. Foi, tipo, eles estavam na MTV, eles foram ok, convidados. tá. Puta, não sei, Era não meio sabia que disso. Acho que foi tipo eles contra o Pânico, se eu não me engano. Eu não sei. Era eles contra outro grupo de humor, não lembro qual era. Cara, eles contra o Pânico é como se fosse... É como se fosse, sei lá, o Ramones contra o Backstreet Boys, entendeu? Por mais que o Pânico fosse engraçado, era um negócio pop, assim, entendeu? Tipo... Mas ainda assim, cara, esses caras, eles tinham qualidade pra estar numa... Pô, vamos dizer, tu pega o Fausto Fante, assim, cara, ele tinha tanto poder de criação que um Adnet da vida aí. Você vê aquele Tá No Ar lá que a Globo tinha lá, que o Adnet tinha na Globo, lembra? mas é que tipo, aquilo lá daria facilmente pro Hermes e Renato fazer melhor. O Adnet é tipo um garoto propaganda pronto, assim, entendeu? O Fausto não era um cara tão carismático. O Fausto era talentoso, ele era carismático do jeito dele. O grupo, Eu tô cara. dizendo, o carisma Rede Globo, entendeu? É o que o Adnet tem, assim. Mas é difícil, cara. Eu não... Eu queria saber o que os caras devem pensar. Se o cara que sentiu na pele isso aí devia pensar. Se era uma coisa que eles percebiam e que cagavam, ou era uma coisa que os caras não percebiam, era uma escolha que eles desde o começo tiveram, assim, sabe? De ser mais fechado. Talvez tenha sido, né? Tipo assim, vamos fechar aqui pra Acho que é só a poder viver a nossa vida aqui de boa. Não, também... Às vezes não, cara. Às vezes os caras escolheram essa porra também. Mas você vê ali, não tem nenhum, tipo, o Adriano, por exemplo, o Joselito, ele não é também um cara tipo, expansivo, assim. Nenhum deles é. Eu acho que o Felipe é o único que é mais... Então, é o único que foi pro Pânico, por exemplo, foi o Felipe. Todos os outros, cara, não... O Suter, ele é meio arroz de festa do metal, né? Ele virou o Zé Metal ali depois do... Depois do... Mas o Suter também não te passa uma coisa meio... apresentador de TV, tipo, programa que não é de humor, da assim. Record, o cara da Record. Muito bem, assim. gente, sejam bem-vindos. É que o Suter, ele tem aquela coisa de ser... Os personagens dele, assim, você pode ver, é uma coisa meio cínico, assim, também, né? Não é o Carlos Calhorda, tá ligado? Que é o do apresentador de jornal. Eu sou o Carlos Calhorda. Não lembrar qual que é. É um apresentador de jornal fuleiro de uns jornais que eles faziam. E ele é radialista, né? Ele é o único de todos ali que tem programa de rádio há muito tempo. Mas veio depois do Hermes e Renato, né? Depois do Hermes e Renato. Mas ele foi pegando esse cacuete, assim, do apresentador. Sim. Ele é o... mas é aquele... É uma coisa que eu vi também, cara, no show do Massacration que eu fui lá em Curitiba. Porra, cara. Eu falei isso aqui já, eu acho, né? Devo estar me repetindo aqui já. Que a galera era a galera do metal só, vendo Massacration, assim. Os caras, eu acho que não conheciam o Hermes e Renato. Parecia... Tipo, a vibe dos caras era... Eu não sei, os caras não... Entrou lá o Felipe lá fazendo lá o Bolsa lá. Tipo, beleza, os caras até deram aquela... Mas parece que eles foram pra ouvir metal. Pode crer. Entende? Não pareciam os caras da zoeira, assim, sabe? Eu senti falta do Felipe, do Bolsa. Aliás, na The Mummy, ele às vezes entra de múmia, né? Alguns shows. Só que nesse que eu fui aqui em São Paulo, ele não entrou. No que eu fui era o Franco, cara. O Franco tava também. Que aí ele imitava o maluco do Tijuana, cara. O que é egípcio. Esse nome é egípcio, cara. Que porra de egípcio, cara? É o pior nome artístico da história da humanidade, cara. Caralho, egípcio, o egípcio.
O egípcio tá fazendo o papel de Você chorão não do chama Charlie Brown ninguém agora. de egípcio, cara. Tipo, você fala, pô, você ali é o Portuga, às vezes o cara tem um bigode. Ó o Portuga lá, não sei o quê. É Tipo, porque egípcio, sei lá, o cara é um hierógrafo. nada a ver, cara. Qual Pintura na característica parede. de egípcio você tem num cara assim pra você escolher, pra dar um apelido? Olha, fazendo merda esse cachorro de novo. Ele só Reclamou, deu uma reclamada já. Ele só faz. A luta tá indo, hein? Ele só faz as coisas do jeito que vai causar mais dano, parece. Mas você começou o assunto do álcool lá e nem discorremos, né? Ah, sim. A gente pegou muito pesado semana passada. Então, o Fera Neném. O último Fera Neném, o 3, a gravação dele foi depois que acabou o pauta. Então, se o pauta já foi caótico, no final do pauta já tinha descaralhado ali. Quem assistiu, né? O final do pauta tinha descaralhado. E o Fera Neném é depois desse descaralhamento. É o pós, que a gente bebeu ainda mais. Então foi um negócio que saiu do controle. Eu tive que cortar um monte de parte que é impostável. E aí, enfim, no dia seguinte eu acordei com uma mensagem do Igor assim, pô, cara, a gente não pode beber tanto assim, não. Não, é que assim, Porque foi prejudica mas não, o programa no final não das foi contas. pelo programa também, cara. Eu notei que a gente tava ali, cara. A gente acabou o Fera, né? E aí no Fera, beleza, falou, ó, vai ter que cortar algumas paradas aí, cara. A gente tava consciente que a gente falou merda pra cacete, assim, que Sim. no calor do momento, assim, saiu muita coisa que, puta, cara, isso aqui, puta, não tem como. Não, tem coisa que não tinha como. Até porque, pô, muita coisa pelo show, né, cara? Muitas coisas a gente exagera e fala, assim, pra render, né, cara? Porque às vezes você convence muito mais a sua mensagem do ano passado pela forma como você passou. Se você fala um negócio de forma eloquente, assim, muitas vezes você acaba passando do ponto. O discurso ali. Acontece. Pode acontecer. Só que aí depois acabou e a gente tava na sala ali jogando, cara. E eu não sei, cara, eu tava ficando meio... Vocês estavam jogando, assim, se divertindo, eu tava meio assim, cara. Porra, meio... Não sei o que bateu em mim, que eu fiquei meio puto assim, cara. Eu falei, porra, cara. Tipo assim, me bateu sabe, um cansaço, assim? Não sei dizer bem, cara. Bateu sabe, um saco cheio, assim. Eu falei, puta, cara. Aí isso aqui, beleza, né? Aí depois eu fui embora, aí eu dormi, acordei assim e falei, cara, isso foi bebida, cara. Aí eu falei com o Thiago, mandei mensagem, falei, cara, não dá pra gente continuar bebendo assim, não. Imagina todo sábado o cara vem pra cá e enche os cornos assim, dessa maneira. E grava um negócio... Tem dia que não vai sair nada, tem dia que cansa, tem dia que, porra... Foi sorte ter saído, né? Foi. Foi uma sorte nossa ter saído. Mas explica mais isso aí de tá vendo a gente jogando ali e bater um negócio. Ah, eu não sei, você tava bêbado assim, eu falei, puta, cara, o Thiago tá chato pra caralho também já. E aí os caras não, eles não estavam tanto assim, porque o Texugo dormiu. E o Edu nem bebe, né, cara, muito, ele tomou só um golinho assim e tal. Só que eu tava assim, e aí você falando assim, cara, xingando, não sei o que você tava falando, não lembro o que você tava falando, cara. Alguma coisa você falou assim, eu falei, ah, cara, o cara tá chato já, sabe assim? Pra caralho. O Edu falou que eu despedi várias vezes. Foi umas 5 vezes. Antes de dormir, tipo, abraçando, umas coisas assim. Foi. Caralho. Foi. Mas aí que tá, não aconteceu nada, né? Não teve, tipo, nenhuma tendência destrutiva, assim, nada do tipo, né? Mas... Só que isso que é quebrar a TV uma hora ali. Mas, mas não era pela destruição, era pelo... Você tava com muito medo de cair. Eu falei, cara, não tem problema se cair. Eu queria mostrar isso pra você. Aí você fez assim, ó. Você puxou a mão. Devagarinho, assim. Ele puxou a mão e assim, ó. Cara... Você tava tão preocupado toda hora. Vai cair. Porque... Mas é porque realmente a gente tava encostando e tava toda hora... E eu tava olhando na tela lá e tava balançando. Aí mas é que não ia ter problema. Aquilo é muito barato. É isso que eu tava dizendo. Você não precisava ficar tão preocupado. Tipo assim, cara, é igual uma história de um conhecido meu que o cara era fazendeiro e comprou uma caminhonete pica, assim, dessas mais caras, assim, 4x4 e tal, pra levar pra trabalhar na roça, pra deixar na mão do caseiro, inclusive. Aí o caseiro todo, ai meu Deus, mas não vou passar aqui não, porque aqui a estrada tem pedra, vai desbalancear o carro, vai desalinhar, vai o pneu, vai não sei o que, tem galho, e o galho pode arranhar. Aí o próprio dono foi lá e falou, cara, para, esse cara é pra trabalhar mesmo, vai lá. Aí o cara, não, o que é isso? Aí o próprio dono foi lá, pegou uma pá, foi de cada lado, assim, deu umas 5, assim, pô, foi do outro, deu umas 5, arrancou um pouco de tinta, assim, falou, olha essa merda aqui, é para trabalhar, toma aqui. E aí, era meio que isso, entendeu? Entendi. Não era violência pela violência. Era porque não, eu sei, precisa ficar despreocupado. Eu sei, eu falei, não faça. Mas não foi pro ar isso, né? Acho que
Foi, talvez. O Thiago fez assim, ó. Foi. Ele puxou a mão assim, eu não faça isso. Acho que foi. Que não ia acontecer nada, né? Tipo, era uma tela Cair e quebrar. robusta de vidro. Né? Tipo, mas não ia furar, tipo, não ia botar um buraco ali no negócio. Depende. Tem umas pequenininhas aqui que quebra. Essa ali atrás de você quebra. É. Essa aqui, acho que não. Mas o que eu queria dizer sobre Essa álcool, aqui cara, quebra também. Essa quebra. o que eu queria dizer sobre álcool é mais, assim, ele é uma alternativa tentadora na hora. Porque, tipo assim, tá dando tudo certo, a gente tá fazendo os programas, você tá vindo pra cá, o Teixeira vem pra cá, o Edu vem todo mundo pra cá, a audiência assiste, a galera comenta e tudo mais. E é aquela sensação do pós-show. Que eu já vi o Bruce Dickinson falando isso, inclusive. Ele falou assim, cara, eu nunca me viciei, mas eu entendo caras que ficam viciados, porque quando você tá ali no stage, né, querendo ou não, ao vivo ali, a gente fazendo, é um palco, né? Não literalmente, mas um palco. E acaba. Tem algumas pessoas que são wired, tipo assim, a fiação de dentro da cabeça é configurada de um modo tal que algumas pessoas querem continuar nesse estado. Então o cara sai do palco com muita adrenalina e ele vai pro camarim e o camarim não tem nada, não tem nenhum barulho. Então o cara vai fazer o quê? Ele quer manter aquele estado. Então ele liga som, ele cheira cocaína, ele, sei lá, vai pegar mulher, vai fazer qualquer coisa. E tem caras que não, que eles conseguem, é o jeito, sei lá, que eles foram criados, ou a genética, ou uma mistura de tudo isso. O cara consegue sair desse palco e simplesmente ir pra casa e dormir, comer um prato de arroz, feijão e carne, tipo, sem cometer excessos também de comida, de nada. Simplesmente, sei lá, beber um copo d'água e escovar os dentes, ir pra cama e disciplina, né, dormir. cara? Disciplina É disciplina. Então, aí, né, nesses dias, sei lá, porque foi tudo complicado de fazer, tudo difícil, tudo trabalhoso. Então é como se tivesse uma espécie de sensação de direito à comemoração. E aí, pô, vamos comemorar pra caralho aqui, porque, pô, tá indo tudo bem e tal, então... Só que é só uma desculpa, é só uma tentação imbecil que você cai achando que vai aumentar o nível de felicidade e, na verdade, é só deterioração. De todos os tipos. Deterioração física, obviamente, né? Faz mal pra caralho. Deterioração moral também, porque você começa, sei lá, ou fica exageradamente amoroso, ou fica exageradamente agressivo. E aí, no fim das contas, pode gerar uma degeneração de relacionamentos, né? Tipo, pô, não aguento mais aquele cara, toda vez ele fica bêbado daquele jeito, toda vez ele enche o saco. Então, a bebida é tipo uma coisa que degenera mesmo. Ela corrói tudo, fisicamente, espiritualmente. Mas o grande ponto socialmente. Da bebida ali foi tipo assim, foi só ter falado, né, o negócio. Como assim? Porque não aconteceu nada demais, não aconteceu nenhum ponto. Nossa, não, cara, não, aconteceu essa degeneração que você falou aí. Pelo contrário, cara, foi uma noite do caralho. Foi muito divertido. Ainda, só que assim, é um problema, né? Que você tem que, se você vê, né, cara, que... Então, é um problema até de autoconfiança, porque você acorda no outro dia e fica assim, foi divertido o programa porque eu bebi? Ou foi a minha personalidade, meu talento? Não, eu sei que também que foi, né? Sim. Eu sei que é um boost do caralho. Você, quando vai sair, por exemplo, você bebe assim, tem muito mais confiança pra... Acho que é só a sua percepção que fica limitada, cara. Na verdade, não tem. Eu não sei se tem boost, na verdade. Talvez pode. Se você tem se tem um fator de ansiedade ali, de tensão, talvez o álcool dá uma deprimida nisso mesmo. Dá uma diminuída. Diminui essas porra. Mas não é tanto assim, não, cara. Não é tanto assim. Não é o excesso que eu tô falando da... Tudo que você consegue com álcool, você conseguiria sem ele se você fosse um pouco mais corajoso. É isso que eu quero dizer. Tanto de chegar em mulher, quanto de falar as coisas que você queria falar. Mas eu acho que não é tipo assim... Eu não acredito nisso. Eu acredito que o álcool, ele realmente tem uma... Não sei se é pra todo mundo também, mas... Não, ele desbloqueia algumas coisas, mas essas coisas não são indesbloqueáveis sem o álcool, entendeu? Você consegue chegar lá também. Sim, mas eu acho que não é tão divertido quanto. E não é tipo... Não é um escalonamento assim, ó. Se eu tomar mais uma cerveja, vai ficar melhor. Sabe assim? Não é o excesso que faz um negócio ficar bom, sabe? Esse é o problema do adicto, o cara que tem a propensão. Exatamente. E pra mim já é um caso bem pacificado, cara. Eu sei bem... Sabe assim... aqui não precisa passar mais. Isso aqui já tá bom. Ou então, pior ainda, se passar daqui, aí fudeu. Vai ficar ruim, cara. Dizem que tem a pessoa que vira alcoólatra, ela tem Ela não tem esse... Ela tem uma disfunção, como se fosse assim
A pessoa normal, ela vai beber, aí vai dar uma relaxada. Talvez vai ter até um pico de animação, assim, mas depois vai relaxando, porque é depressor do sistema nervoso, né? Então vai deprimindo o sistema nervoso. Então vai cansando, vai dando sono, vai, porra, o cara dando aquele bode, assim, de, porra, tudo fica meio sem graça, né, porra, né? Só que tem algumas pessoas, tipo, sei lá, 10% talvez da população, 5%, uma coisa assim, que em vez de deprimir, ao contrário, tem um efeito estimulante. Então o cara associa aquele estímulo que ele sentiu com o que ele bebeu. Então ele faz essa lógica, se eu beber mais um, vai dar mais um negócio desse. E aí sim vai. Aí não tem fim, a pessoa é inimiga do fim. Eu tenho essa tendência. Eu sempre tive. Hoje em dia é muito raro eu ficar chumbado igual eu fiquei naquele dia. Já tinha muitos, talvez anos que eu não ficava tão chumbado assim. Mas foi um alerta ligando assim. Vai virar um hábito. Todo sábado que, né, e que vocês se reunirem aqui vai ser uma desculpa pra encher a cara desse jeito. E o incentivo na vida de cada um que tá vindo aqui, e a minha responsabilidade, né? Vocês estão vindo na minha casa, no meu programa, no meu estúdio. E isso tá sendo um incentivo na vida de vocês pra beber. Então, também é uma coisa zoada, né? Eu não quero que isso aqui seja esse incentivo na vida de ninguém. E álcool é uma... Cara, dá pra você aproveitar ali, né? Tomar um negócio, não sei o quê, mas no fim das contas você, tipo, depender disso, assim, se ancorar nisso, é só um engano do caralho que você tá fazendo consigo mesmo. Eu não chego nesse nível de iluminação, cara. Eu me divirto com álcool. Eu gosto de álcool. Eu também, pra caralho. Inclusive, quando eu vou fazer alguns trabalhos... Cara, trabalho, assim, Puta, pra escrever é bom demais, cara. É muito bom, cara. Não tem... Assim, não é uma coisa, pô, vou chegar aqui e falar que é um problema e tal. Mas... Só que leva anos... O cara que não bebe, por exemplo, leva anos até o cara conseguir achar o ponto certo ali, sabe? Não passar do ponto e tipo, continuar funcional. Só que é aquele negócio. Quando você tá com a galera, quando você tá com o pessoal, assim... Hoje em dia eu consigo até passar do ponto. Internamente. Mas externamente, por exemplo, eu consigo fazer o programa, por exemplo. Mas eu falo pra, tipo assim, que vai ter uma hora que vai parar de ser uma coisa, uma vantagem. Vai parar de levar vantagem, entendeu? Você vai começar... Vai começar, tipo assim, uma luta contra os efeitos do álcool, sabe? Você vai ter que administrar, fazer o programa e lidar com os efeitos... Não enrolar a língua, isso, tipo assim. E lidar com os efeitos do álcool. Eu tô falando assim, ó. Tem um ponto ali que o álcool, ele é ainda um fator, um pequeno fator positivo ali. Na sua, sei lá, você vai escrever alguma coisa. Você vai escrever, você vai precisar pensar, sabe? Não é puramente escrever coisa de trabalho, assim, sabe? Que exige um mínimo de criatividade. Você ficar... Não é só um negócio mecânico. Parece que fica muito mais fluido, cara. As paradas, eu não sei explicar bem, cara. Mas parece que fica... Pô, eu ia fazer meu TCC... Cara, eu fiz meu TCC, eu apresentei meu TCC semana passada. E eu sabia que eu ia me fuder, porque foi um tema que, tipo, não... É um tema que não tinha muito estudo sobre isso antes, sabe? E... Eu falei, cara... E eu não tive orientador direito, fiz tudo sozinho. Mas eu fiz tudo, em 10 dias, cara. Tipo... E todos os dias eu bebi. Todos os dias que eu bebia e saía tudo, cara. Em 10 dias. Teve gente que ficou, tipo, meses, cara. Ficou, sei lá, 4, 5 meses, 6 meses, 1 ano. Teve gente que ficou, tipo... Durante 1 ano o cara mexia ali, uma vez por semana, deixava pronto. Em 10 dias. E não é uma coisa, tipo, que eu me orgulho só também, que eu caguei, né? Mas... Sem o álcool eu conseguiria fazer isso? Eu acho que não, sendo sincero. Juro pra você, sendo sincero, eu não conseguiria sentar e prestar atenção, me concentrar e fazer um negócio sem álcool, cara. E eu não tô falando que é uma coisa boa pra todo mundo, sabe assim? Mas é só assim, eu consegui chegar no ponto de me dar bem com o negócio. Uhum. Sem virar uma coisa que, porra, mas aí que é o outro problema também. Se você está se dando bem, cara, você não pode cair na tentação de, tipo assim, de ganhar muita confiança. Vou mandar um pouquinho mais agora. Então, todo dia eu vou fazer isso aqui. Todo dia eu vou fazer isso aqui. Se você for nessa aí, fudeu. Cara, tá um cheiro de peido aqui. Do nada, acho que é o Rino que tá peidando. Eu não sou. Mas assim, o negócio do álcool ali foi mais sobre a questão de ter falado contigo, né? A gente ter conversado com isso logo no dia seguinte, assim. Não, é muito bom.
Não é Foi um... muito bom. E teve no mesmo dia, eu acordei no dia seguinte, mal pra caralho, né? E aí eu vi a mensagem tua, que, pô, a gente pode ficar bebendo tanto assim. Porque, porra, é chato, atrapalha o programa, e, porra, toda vez ficar bebendo assim. E no mesmo dia, minha mãe, tinha uma mensagem da minha mãe também. Ela tinha mandado já antes, não foi isso? Ela tinha mandado Ou antes. foi quase junto, sei lá. Foi um pouco antes de você mandar. Ela mandou... Filho, ele mandou 2 áudios assim. Filho, eu queria falar com você um negócio. Pô, eu sei que você já, pô, tá aí, né? Eu quero é ver close. Eu quero é close. Dá close. Eu vi um vídeo assim, que o cara com os travestis assim. Eu quero é close. Piada jogando assim. Cara, eu fiquei uns bons 3 anos sem ingerir álcool logo que eu vim pra cá. É mesmo? É. Zero? Pô, foi muito bom, cara. Que isso? Como é que você conseguiu, cara? Zero. Era a época que eu tava meio que lidando com algumas coisas, tipo ansiedade, pânico, depressão, umas coisas assim. E o álcool, ele só dá uma adormecida. Um downer. Que você talvez tenha a percepção no momento que tá ajudando. Mas que é igual a baforada do cracudo, né? Quando ele tá ali na noia e ele usa, ele sente um alívio. Então, pra percepção dele ali, né, sensorial imediata, foi uma coisa boa, agradável. Mas é óbvio que aquilo não tá sendo uma coisa boa pra ele, tá sendo uma coisa que tá afundando o buraco mais ainda, né? E aí eu decidi, pô, não vou usar nada disso, cara. E no fim das contas é meio que isso. É só um, sei lá. Tudo bem, existe um meio termo, né? Tipo, sei lá, tô escrevendo ali, tô meio estressado. Tem uma parte ali. Isso que você falou me soa, sabe como? Vou escrever um negócio, tô estressado pra caralho, vou tomar 2, 3 cervejas ali e vou dar uma tranquilizada e vou conseguir escrever melhor ali. Isso me soa tipo assim, um computador que tá funcionando há vários dias e ele não tem o cooler. Ele tá só esquentando. O álcool é como se deprimisse essa parada desse estresse, assim. Realmente dá uma desopilada. E é como se esfriasse um pouco a máquina pra depois ela esquentar de novo. Então. E aí ela diminui um pouco a chance de superaquecer. De bater pino, né, cara? De colar. Mas quando o cara, por exemplo, tá em casa, sem fazer porra nenhuma, há dias, deitado, e aí Vou ele... beber só pra me sentir bem. Puta, isso aí, cara, meu Deus, bicho. É receita pra dar merda isso aí, né? Receita pra dar... Cara, você tem que merecer, né, cara? O álcool é só merecer o álcool. Eu acho que o álcool é um enfraquecedor, cara, na real. Por mais que a curto prazo, assim, pô, me ajudou. No final das contas, ele é um enfraquecedor, assim. Ele é tipo um apagador, assim, sabe? Como se cada vida humana fosse um quadro negro gigante, cheio de coisas, detalhes, ele só vai apagando os pedaços, assim, sei lá. Eu gosto muito de cerveja, né, principalmente. Mas, sei lá, agora tendo filho também, não acho maneiro ficar bebendo, não. Cara, meu pai, assim, quando eu era criança, cara, eu não vi ele bebendo todo dia, não. Mas, cara, deve ter pelo menos ali uns 15 anos aí, que meu pai todos os dias ele bebe, cara, cerveja. Tem muitos caras mais coroas que fazem isso. Mas é uma cerveja, duas cervejas? Isso, umas duas, assim. E, assim, tem estudos, né, que falam... Tinha uma ex-namorada minha que ela falava que eu ia ficar burro, porque o álcool, ele diminui a sua capacidade cerebral ali, porque você... Porque quem faz o... Você tá bêbado ali é teu cérebro, né, cara? Você tentando fazer, né, passar ali o álcool ali pelo teu corpo ali e lidando com aquela intoxicação que o álcool te dá, né, cara? Pra você ficar bêbado.
Só que essa porra aí também a longo prazo, nossa, cara, deixa o cara... Queima todos os neurônios do bicho. Pô, mas... hoje em dia o consenso é que não existe consumo seguro de álcool. Não, Antigamente, até bem pouco tempo atrás, tinha uma taça de vinho por dia. Também, né, cara? Porra, não tem seguro. Mas também não tem nada que é seguro também. Porra, eu acho que muito pior do que qualquer coisa que a gente tá falando aqui é a neurose com saúde, né? Não, eu não vou fazer isso porque perde, sei lá, neurônios. Isso já é uma demência. É só ver os velhos, cara. É só já ver é uma velho aí. maluquice. Tem velho de 100 anos aí que tá bebendo todo dia aí, não dá nada. Então, mas o negócio da inteligência, o problema é você não viveu o caminho no qual você não bebeu pra saber o quão inteligente você seria. Então você não vai perceber a perda de inteligência, né? Tipo, inteligência é o único bem que quanto mais você perde, menos você percebe, né? Tipo, dinheiro, saúde, tudo você percebe que você perdeu, né? Inteligência, sanidade, lucidez. Quanto menos você tem, menos você sabe que você tem, menos. Exato. Então você não dá falta, né? Você nunca vai dar falta. Puta, uma coisa tô dando boa. falta daqueles neurônios, tá me fazendo falta aqui. Porque você só vai estar... O seu modo de raciocinar já vai ser a partir desses poucos neurônios, entendeu? Eu ia falar que eu nunca senti falta de... Mas eu já senti sim, cara. Algumas vezes na minha vida eu falei, cara, se eu tivesse um pouquinho mais de QI aqui, esse ia dar bom. Uns 2 pontos a mais de QI aqui ia me fazer um bem nessa hora, cara. Em relação a alguém que você conhece que tem esse QI, entendeu? Não é em relação a você. Não, numa situação que era eu e Deus, cara. Falei, meu irmão, se eu tivesse um pouquinho mais de inteligência eu sei, mas você só sabe disso porque você tem como se relacionar com... Ah, sim, com pessoas que são inteligentes. Né? Você sabe o que é um QI mais alto, mas eu tô dizendo assim, você não tem como falar assim, não, nessa situação aqui, eu resolveria se eu não tivesse bebido tanto. Eu conseguiria, tipo, você não tem essa medida. Mas então, amizades. Todo ponto do álcool foi uma exemplificação do que é uma demonstração de amizade, né? Porra, não tenho nem de contar o negócio da minha mãe. Quando eu acordei no dia seguinte, né? No domingo de manhã, tinha uma mensagem da minha mãe também, falando, pô, vou te mandar um áudio aqui, mas não sei se você vai ficar chateado, se você vai entender isso mal, mas eu vou mandar mesmo assim, tudo bem. Aí ela falou, pô, quando eu fui aí, a gente gravou uma entrevista, foi muito legal, mas eu percebi que tinha cerveja. E sei lá, não é que teve exagero, foi só cerveja. Mas é que já sei lá, não me senti muito bem com o fato de ter cerveja ali na mesa. Igual você falou, ter cerveja na mesa. Ela falou a mesma coisa. E enfim, né? Sei lá porque que eu tô... Ela mandou assim, sei lá porque que eu tô te mandando isso. E foi justamente no dia seguinte. No dia que deu... No dia seguinte do excesso. Aí eu falei, caramba. Aí eu olhei pra minha mulher assim, que tava deitada comigo na cama. Eu falei, você mandou alguma mensagem pra minha mãe sobre ontem? Sobre eu ter bebido bastante? Ela falou, não. Se ela tivesse mandado, ela ia falar que... Você acha que ela ia falar que sim, assim também? Ia falar. Ia. Com certeza ia. E... sei lá. Eu até te agradeci, inclusive, nesse dia. Obrigado por ter tido a hombridade de falar isso. Porque, cara, o que podia enganar a gente é o seguinte. Não aconteceu nada, né? Porra, não aconteceu nenhum problema. Que é foda. O podcast foi bom. O Fera foi bom, o Pauta Mole foi bom. A diversão que a gente ficou jogando ali foi engraçada. A gente ficou imitando, fazendo palhaçada. Eu ralei o joelho, que eu acho que eu caí no tapete. Foi no tapete, eu acho. Que a gente tava imitando, sei lá o quê. Não sei lá o que eu tava fazendo. Eu não lembro legal. Não lembro direito. Então a gente poderia falar, porra, harmless. Segue o baile. Passa-me ileso. Vamos pra próxima. Mas enfim. E outra coisa também, você passa dos 30 anos, a ressaca já é diferente, cara. Já não é a mesma coisa. Já é diferente. É mais lazarenta, cara. É o dia todo pra recuperar, né, cara? O dia inteiro. É só na segunda cara, que eu vou te falar que pra mim foi tranquilo, cara. Eu dormi no ônibus assim, acordei. Mas é que você não com bebeu... a boca seca também. Bebi bastante. Menos que você, né? Mas bastantinho também, cara. Cara, ó, pra você ver. O Texugo falou que abriu aquele whisky, ele pegou uma dose. Ele serviu uma vez. E acabou. Energético uma vez. E nem com aquele copo ele acabou. O Edu, acho que nem meio copo ele deve ter bebido. Você não lembra que você ficou virando na porra? Eu falei, cara, não quero mais. Mas você bebeu aquela porra toda? Sim, cara. Você bebeu tudo até acabar? Você falou assim... Lembra que ele ficou virando ali no... Aí depois... Não, depois eu joguei fora ali. Eu falei, bicho. Mas depois... Tipo assim, não foi depois do programa. Não foi durante o programa ali.
Mas então, quantos copos você deve ter bebido? Quantas doses no total? não lembro. Eu lembro que misturou com coca, aí você ficou falando que tinha muita coca na dose, que tinha que ter mais uísque que coca. Não, eu queria usar a sua, que tinha muita coca, Pra... pra me ajudar um pouco. Eu botei um pouco da minha na tua pra poder abrir espaço pra eu botar mais coca na minha. E, cara, nessa aí... Pô, o Texugo deve ter bebido isso aqui de uísque. O cara, o Edu, menos ainda, um dedo, talvez. É. Você, talvez, sei lá, umas 3 doses. A garrafa acabou, bicho. O resto foi eu. É. A garrafa toda. É uma desgraça isso aí, cara. E aquele uísque é paia. Se fosse um uísque bom, É um uísque de merda. era o uísque inclusive. o Passport, né? É um uísque de merda. Mas o problema, o negócio é assim, foi uma... Pô, é o que você falou, não teve nada, não teve uma briga, não teve uma coisa quebrada, não Ninguém quebrou teve nada. uma barbaridade indo pro ar, assim. Ninguém passou mal de vomitar. Isso, de vomitar. Só que... Sei lá, é isso. Eu São entendo. escolhas que você faz. É porque assim, ó, isso foi o álcool, tá? Mas se não fosse o álcool, são escolhas que você faz de evitar a fadiga de falar o negócio ou não. Aham. Entende? Tipo assim, são pequenas coisinhas. Isso em si só já é um problema. Então, em si já é um pequenas problema. coisinhas que vão se somando Só no dia a dia. O pensamento que você teve, assim, pô, eu falo isso com o Thiago ou não, isso Mas já eu, é um não incômodo. mas eu não tive nenhum. Cara, não tive nenhum É, que segundo bom. de dúvida, cara. Eu só acordei e falei, puta, não vai dar, cara. Eu acordei assim com a boca seca, assim, no ônibus, assim, falei, puta, não dá pra continuar assim, cara. Eu falei, cara, não dá, cara. Eu falei contigo lá. Mas você vê, a gente durante o dia a dia, você tem diversas... Qualquer relacionamento que você tem, às vezes o cara tá casado, ou então tá início de namoro, assim. Cara, pô, se começar a deixar passar... Tem um amigo meu, cara, que ele deve estar uns... Cara, não vai dizer uns 6 meses querendo terminar com a namorada. Só que ele não consegue terminar, cara. Porque, tipo assim, sempre... Ele não tem... Ele falou assim, cara, o problema é meu. Eu sou o culpado. Porque lá no começo, eu fui deixando o monstrinho se criar, sabe? Que é o quê? A namorada ia falar com ele assim, não. Sabe aquela coisa que a mulher gosta de fazer de, vamos conversar? Aí tu, puta, pariu, vamos. Amanhã que você vem aqui então que a gente precisa conversar. Aí o cara vai, aí conversa. Isso aí é terror psicológico, né? Não, comigo não aconteceu isso aí, cara. De amanhã, vem aqui, cara, eu não ia amanhã aguentar, vem cara. aqui que a gente vai conversar. Ou Não, seja, mas não era... É um assunto que é sério o suficiente pra não te falar agora, por WhatsApp, ou por áudio, ou por ligação. Ou seja, Não, mas é um problema, mas eu não vou te falar o que Mas é. ela falava pro cara, tipo assim, ó... sei lá, você fez um negócio aqui, mas eu não quero falar por telefone contigo. Tá tudo bem, mas eu não quero falar por telefone. Amanhã quando você vier aqui, a gente fala, a gente conversa. As pessoas inventaram um telefone pra gente falar. E mais, cara. Merda E é mais, essa, cara. Que porra é essa de ter que conversar tudo, cara? É muito chato isso, cara. Muito chato. Cara. Mulher é muito chata, cara, com o negócio de que... vamos conversar. Puta que pariu, cara. Como é que você... Eu esqueço as coisas que eu falo. Você fala pra mim, às vezes, um insulto, assim, um negócio até pesado, às vezes, pra pegar no âmago, assim. Pô, você fica puto na hora, você fala na hora, reclama. Beleza, acabou. Porra, cara, esse cachorro aqui, se eu piso no rabo dele, ele me morde aqui de volta aqui, sai pra lá, e acabou. Ele não vai ficar magoado daqui comigo. 5 segundos você pega a bolinha, ele cara, daqui a pouco quando eu venho aqui de novo, ele me cheira aqui, beleza, tudo bem já. É ação e reação normal. Aí fica essa porra. Não, que se a gente não conversar, acaba, vai ficar um problema, sabe assim? O problema é... Qual o problema? Cara, sabe qual seria o problema? Esse negócio do álcool, por exemplo. Thiago, a gente precisa conversar. Aí de noite eu vou te ligar pra gente conversar, porque é uma coisa meio séria, assim. Não dá pra só mandar uma mensagem falando, cara, vamos parar de beber, encher a cara o negócio. Porra, cara! Exato. E sabe qual que é o negócio? Você querer ficar marcando coisa pra conversar, você cria esse hábito. E aí você começa a criar o hábito de quê? De postergar falar as coisas. Quantas vezes, cara? Porra, é uma questão matemática. Tem 2 incômodos agora. Tem o incômodo da hora de dizer que tem que conversar e tem o momento da hora de fato conversar. Não, e você fazer um evento... Faz isso no seu mesmo momento. E você faz o evento, da conversa um evento. Sabe? Sim. Não, vai ter um evento agora que é o quê? A conversa que a gente vai ter à noite. E sabe o que isso porque causa é também? importante a gente deixar alinhado as coisas sempre. Sabe o que isso causa Cara, também? esse bicho tá perdendo fio aqui, cara. Vocês estão cheios de merda aqui toda hora, cara.
talvez seja merda mesmo. Não, é de peido mesmo. É de peido, não é de cocô. Mas o que eu ia falar, porra? Falei do evento que é conversar. Ah, sim. Então se marcou um evento pra gente conversar amanhã, a cabeça da mulher vai ficar concatenando, vai ficar cozinhando 1 milhão de coisas, assim. Se ele falar tal coisa, eu falo isso, e aí isso, e aí aquilo, e aí se ele falar tal coisa, eu lembro. Aí a mulher anota. Ah, que dia tal, não sei o quê. E, caralho, é infernal, velho. Pô, vou falar uma real aqui. O bom de eu ter me casado com uma mulher bem mais nova que eu é que ela ainda não tem essas manias instituídas na mente dela. Tipo, ela não tem essas manias, né? Quanto mais velho você fica, mais manias você tem, basicamente. Então ela não tem. Então é fácil conversar. É fácil conversar de maneira objetiva. É óbvio, né? Tem os pequenos dramas ali. Ainda mais que ela tá grávida, né? Toda mulher tem isso. Mas é muito tranquilo, cara. É muito tranquilo de... Eu me considero uma pessoa que não sou muito emotiva, assim, de... Pô, cara, mas você falou aquilo lá, né, cara? De ficar martelando e remoendo. Tipo, acabou. Então eu consigo trazer ela um pouco pra esse mundo da objetividade. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer pra isso? Ela chega com uma demanda assim. Às vezes, né? Alguma coisa assim, sei lá, você tá trabalhando demais e no final, quando você vai descansar, você fica mexendo muito no celular, porque às vezes eu ainda tô trabalhando, né? Tô vendo outras coisas de trabalho. E às vezes é merda mesmo, é tipo, é Reels, é brain rot do caralho também. Pra não me fazer de santo. E aí, às vezes ela fala isso, e aí quando você sai, quando você para de trabalhar, a gente vai ver um filme, aí em vez de a gente ficar junto ali, você tá ali, sei lá, uma queixa. E aí... Acho que a melhor coisa também, e uma coisa que é culpa do homem também, é que ficar se defendendo também. Ah, mas é que você não sabe o quanto eu tô trabalhando. Tipo, cara, é um erro que não é nem tão... Não dá nem tanto pra crucificar o cara, porque é muito natural a primeira reação ser a defesa. Você automaticamente pensar o seguinte, como eu posso rebater isso aqui que foi dito pra mim? Como eu posso contrariar isso aqui que foi dito pra mim? E relacionamento é só abrir mão disso. Não que você, quando tá errado, não tem que dizer... Quando você tá certo, você não tem que dizer isso. Mas é só que nessa questão, assim, refletir antes de falar. É verdade. Aí, assim, a próxima questão é, como a gente pode resolver isso? De maneira objetiva. Eu falei, sei lá, quando eu acabar o trabalho, eu já vou deixar o celular ali. Não vou pra ver o filme, essas coisas, jantar e tal, com o celular. Pronto. E aí, assim, a partir do dia seguinte. É isso. Só tá disposto, sei lá, a escutar. É muito fácil, cara. E outra coisa.